Boa noite! Bem-vindos ao primeiro Hora da Estratégia de 2023. Esse ano os programas vão estar ainda mais especiais, cheios de conteúdo de empreendedorismo, dicas para você alavancar o seu negócio e cases de sucesso que poderão servir de exemplo para a sua empresa. No programa de hoje nós vamos falar sobre blindagem trabalhista. Você sabe o que é e para que serve? Então fica ligado porque é um alerta importante para quem é empresário. Quem vai explicar tudo para a gente é a nossa advogada Angélica Ferreira de Patrocínio, Minas Gerais, que é especializada nesse assunto. Ela criou um programa voltado exclusivamente para proteger o jurídico das empresas. Aqui no estúdio eu também vou conversar com ele, Patrick Souza, da PRS Monitoramento de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele é o meu convidado de hoje no novo quadro Dicas de Negócios. Não é novidade que a insegurança está cada vez maior no Brasil. E para minimizar riscos e evitar surpresas desagradáveis, você precisa ter a estratégia correta. E hoje, o Patrick vai dar dicas para você prevenir a sua empresa. E você sabe, você mandou perguntas pelo Instagram e aqui a gente responde. Hoje no quadro Estratégias de Vendas, Michael Lopes Dávila vai tirar muitas dúvidas e responder tudo o que vocês querem saber sobre vendas, principalmente nesse início do ano. E no quadro Sim é Possível, eu vou te ensinar uma técnica que tem revolucionado o desempenho dos colaboradores dentro das empresas. Se chama Intenção do Dia. No programa de hoje, eu vou contar como você pode fazer com a sua equipe e eu garanto que os resultados são surpreendentes. Fique comigo! O primeiro Hora da Estratégia do ano está só começando. Bem-vindos! Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em ter a sua companhia nessa primeira terça-feira de 2023. Janeiro recém começou, mas a gente não para, o conteúdo não para e vamos fazer acontecer o nosso melhor ano. Ano novo, decoração nova aqui no estúdio da Hora da Estratégia na Connect TV. Um agradecimento especial a ela, Maria Batistel, que deu uma cara nova aqui para o nosso estúdio. Espero que você goste de tudo que a gente preparou e ainda está preparando para quem nos acompanha. Bom, vamos aprender mais um pouquinho, porque o assunto do ano é blindagem trabalhista. Para conversar sobre essa pauta tão importante, eu recebo aqui no estúdio a doutora Angélica Ferreira, de Patrocínio, Minas Gerais, que trabalha há 15 anos com direito empresarial. Bem-vinda ao nosso programa, doutora Angélica. Obrigada, doutora Tânia. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Prazer receber essa advogada renomada no país inteiro, que foi minha aluna, é minha aluna até hoje. Continua aluna. E hoje é professora da Universidade de Negócios, falando sobre blindagem trabalhista. Sim, com muito orgulho. Eu vou pedir que você fale um pouquinho. É comum as empresas terem problemas por não fazerem contratos corretos ou, inclusive, não darem atenção para esse determinado assunto? Sim, doutora. O problema, ele surge na comunicação. Tudo, a base da relação trabalhista ou da relação com o terceirizado, ela surge na combina. Eu gosto de falar isso dentro da metodologia da blindagem trabalhista. Combina. Gostei desse nome, gente. É o primeiro passo. Nós vamos combinar como vai ser a nossa relação. Quando a gente faz uma combina de boca, ela vai se perder no tempo, a gente pode ficar um tempo, 2, 3 anos, e como nós vamos nos lembrar lá na frente o que nós combinamos aqui. Então, a parte documental, além dela ser essencial, ela é uma exigência que a legislação traz para o empresário. Porque o maior dor do empresário hoje, das empresas, que eu ouço muito isso dentro no business, é medo de tomar trabalhista, né? Como proceder, porque às vezes as empresas não sabem mesmo como proceder, né? A gente tem N cases, a gente vê isso dentro da universidade. Sim. Então, o porquê é tão importante começar bem essa relação? Sim. Lembro agora de um momento da universidade que você disse que, inclusive, quando a gente coloca o anúncio para contratar, tem que ter um cuidado, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Quando você vai divulgar a vaga, primeira coisa que o empresário tem que entender, ele tem que conhecer o direito dele. Eu aprendi dentro do ITZ e dentro de todo esse caminho que a gente vem percorrendo. Conhecimento é a moeda mais valiosa que existe. E é de fato. Por que existe o problema? Por falta de conhecimento. Então eu vou contratar. Ótimo.
qual o tipo de contratação? Qual é a vaga? Se eu vou contratar um PJ e vou colocar lá um post, contrata-se, um exemplo, contrata-se manicure. Se ela vai ser uma prestadora de serviços, então eu vou colocar, contrata-se uma manicure parceira. Se ela vai ser uma CLT, contrata-se manicure, tá tudo certo. Quando eu falo manicure parceira, eu mostro que ela vai vir para nós dividirmos o nosso ganho. Né? Então, é diferente de ela vir com aquela segurança que a CLT prevê. Então, a contratação, quando você tem o conhecimento, você previne inúmeros problemas já futuros. Início, antes de entrar, já tem que saber se contratação. É a prevenção da trabalhista. Como que as empresas podem hoje se proteger juridicamente? Porque o mundo mudou, né? Sim. Hoje tem home office, remoto, é um novo mundo, né? E muita legislação diferente, que mudou constantemente durante a pandemia. Então, a primeira coisa é buscar conhecimento. E esse buscar conhecimento, doutor, eu gosto muito de falar que a internet traz muita informação, mas nem sempre é uma informação verdadeira, uma informação que está embasada naquilo que é a realidade da sua empresa. Muitos também buscam uma informação só com o contador. O contador, ele é o seu braço direito da empresa, mas ele tem um direcionamento para o trabalho dele. Contábil. Então, contábil, fiscal. Quando a gente fala de legislação trabalhista, de lei, é preciso estudar, interpretar. Hoje eu tenho 20 anos de direito empresarial trabalhista, 15 anos com a metodologia de blindagem trabalhista, e eu posso dizer que cada dia é um dia novo de estudo. Então, ao empresário, a minha dica é: contrate um profissional especializado naquilo que você precisa. Conhecimento trabalhista. Há 15 anos você criou esse método blindagem trabalhista. Conta para nós um pouquinho, como é que você criou esse método? Esse método ele foi criado quando eu decidi e enxerguei a seguinte oportunidade. Eu ficava no escritório, atrás de uma mesa e de um computador, esperando o cliente chegar. Até que veio uma empresa e falou o seguinte: eu preciso que você venha aqui para dentro da empresa para me ajudar a organizar os processos internos, a fazer descritivos, a organizar as contratações. E assim eu fiz. Lá dentro da empresa eu entendi a visão do trabalhador com relação ao trabalho, com relação ao empregador. Eu entendi a visão do empresário com relação ao trabalhador, o que eles queriam, e enxerguei onde estava o buraco aqui na comunicação deles, onde estava o limbo, a dificuldade. E ali eu fui criando um passo a passo, e esse passo a passo documental eu transformei em fases que virou uma metodologia. Aqui dentro do ITZ, e eu tenho muito orgulho de dizer que foi um dia em que a doutora me ouviu falar, lá no Rio Grande do Sul, e você disse o seguinte: isso é uma coisa que todos precisam saber, e você precisa de levar isso para o mundo. E isso é através da mentoria. Então, através de uma ideia que veio e um crescimento de um processo, de um produto que eu criei lá dentro do ITZ, hoje a blindagem trabalhista é uma mentoria e eu consigo atingir Brasil e mundo inteiro, né? Isso aí. Que bacana, uma mentoria é quando você é mentorado, você é cuidado naquilo lá, né? Você é direcionado. Eu amo mentoria, né? A gente precisa ter mentores, e ela há mais de 15 anos faz isso. Me diz uma coisa, quais as vantagens e a importância da blindagem trabalhista para os empresários e para os funcionários? Porque quando a gente fala em blindagem trabalhista, não é só para a empresa, né? Eu acho que, porque muitas vezes o funcionário até se frustra quando não é esclarecido determinadas coisas, do meu ponto de vista. Fala para nós quais são as vantagens de uma empresa ter blindagem trabalhista. A blindagem trabalhista, a primeira coisa que eu falo é, o empresário tem mais direitos do que ele imagina. Por quê? Porque ele tem os 3 principais de poderes que a legislação traz, que é de criar as regras na empresa, de dirigir essas regras e de fiscalizar e punir caso elas não sejam cumpridas. Então são os 3 maiores poderes. Quando ele entende isso daqui, ele vai treinar melhor a equipe, ele vai documentar, ele vai criar regras claras, ele vai, quando eu falo treinar, é trazer o colaborador e ensinar o que ele pode, o que ele não pode, ensinar ele a fazer o trabalho dele. Muitas vezes a gente coloca um colaborador lá e coloca outro colaborador treinando esse que está entrando. Aquele ensino com os vícios, não é do jeito que você gostaria. Então, esse processo fica todo falho, por quê? Porque não é você cuidando da sua equipe. A blindagem traz esse processo de você criar as regras que
documentar, organizar cada pessoa no seu lugar e no final o que que você tem? Uma equipe estruturada, você tem tranquilidade para tirar férias, quantos empresários não tiram férias? Você não se sente refém mais da equipe porque está tudo claro no papel. O empresário, muitas vezes, o que eu escuto é assim, ó. Eu escutei a semana passada de uma empresária do ramo de quitanderias. Ela falou o seguinte, tem 10 anos que ela fez blindagem. Doutora Angélica, hoje eu vou na minha empresa 4 horas por dia. Eu tenho vida e posso estar com os meus filhos. E os colaboradores também sabem exatamente o que eles precisam Os colaboradores, quando você entra na empresa, eles estão seguros, eles estão felizes, porque eles não têm medo de que algo esteja errado, porque a blindagem trabalhista é proteção. Proteção para os dois lados. Dos dois lados. Isso. E os colaboradores sabem o que devem fazer e têm a oportunidade de chegar no dono e conversar, mudar, melhorar, combinar e recombinar o que fica bom para as duas partes. E isso é uma dor, né? Porque eu tenho vários alunos empresários. Eu tive um aluno que teve 152 trabalhistas contra... Ele quebrou. Ele teve que fechar. Stânia, todo o patrimônio que eu tive de 20 anos foi pelo ralo. E tudo porque não tinha essa proteção. E eu acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente abre uma empresa, mas a gente nem sabe quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações, a gente sai largando. E uma coisa interessante, poucas pessoas sabem que existe o sindicato do empresário. Isso é uma coisa que surpreende os alunos às vezes em sala de aula. Tem o sindicato do colaborador, dos funcionários, sim, mas tem o sindicato dos empresários. Sim, eu chamo muitos empresários para participarem do seu sindicato, por quê? Não é o sindicato que negocia quanto você vai pagar de reajuste, ou seja, o sindicato tem um cheque em branco. Se ele negociar que é 10% a mais, você vai ter que pagar 10% a mais de reajuste. Então, quando você é participativo, você é protagonista do seu direito. Você constrói o seu direito. E o sindicato dos empregadores tem a mesma força do sindicato dos trabalhadores. E essa relação de negociação é muito importante, porque é ela que traz esse acordo na relação e fica mais leve. Olha que interessante. Você que está acompanhando a gente, ó, isso aqui é obrigatório, chama ela lá. Se o pessoal quer saber, você atende no Brasil inteiro? Atendo no Brasil inteiro, hoje eu tenho mentorados em todos os estados do Brasil. Nossa, isso há 15 anos, então vocês estão à frente de uma sumidade. Para quem está acompanhando a gente, como é que eles fazem para te encontrar? Instagram, Facebook, para onde é que vai? Podem me procurar pelo meu Instagram, Angélica O Ferreira. Lá tem um link onde você vai clicar e vai ser isso na bio, que você vai ser direcionado direto para o meu WhatsApp. E eu também tenho feito lives para dividir conhecimento com os empresários todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Minha missão é trazer conhecimento para vocês. Perfeito. Então, segunda-feira às 8 da noite, você já sabe, tem a live sempre, doutora Angélica lá, de blindagem trabalhista. Então, não tem desculpa para a gente se informar mais. É verdade. Obrigado, doutora Angélica. Agradeço. Ela que é advogada de Minas Gerais, que atua no país inteiro. Vamos para um rápido intervalo comercial agora e na volta eu vou receber aqui no estúdio Patrick Souza, da PRS Monitoramento. Hoje ele vai falar aqui sobre a importância de investir em segurança, principalmente na sua empresa, para evitar surpresas desagradáveis. Eu já volto. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor.
Estamos de volta com o programa Hora da Estratégia e agora vamos dar um alerta importante para você, empresário. De acordo com a ONU, o Brasil ocupa o 16º lugar no ranking mundial de violência. Assustador isso, não é mesmo? Mas olha esse outro dado. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil tem a 3ª maior taxa de roubos da América Latina. Observando essas estatísticas, hoje nós vamos abrir espaço aqui no programa para falar sobre a importância do empresário investir em segurança e monitoramento. É a estreia do quadro Dicas de Negócios. O meu primeiro convidado nesse quadro é Patrick Souza, da PRS Monitoramento de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que veio especialmente aqui em São Paulo para dar essa entrevista no programa. Muito obrigado por ter vindo, Patrick. Uma honra estar aqui contigo, Tânia. Sabes que era um sonho para mim, em primeiro lugar, te conhecer, né? Agora imagine eu estar aqui hoje sendo entrevistado por você. Já realizou as duas coisas, né? Porque ele foi case também de sucesso quando fez conosco aí o método, a Universidade de Negócios, e hoje está abrindo sua primeira franquia, inclusive. Isso. Eu lembro que quando você fez um treinamento online com a gente, você tinha quantos funcionários? Eu tinha 80 funcionários. 80. Hoje? Hoje nós chegamos a 150. 150 colaboradores da pandemia para cá, gente. Só que nós, a partir do momento que nós começamos a estudar, em todas as fases da universidade, nós fomos aumentando o faturamento e diminuindo a quantidade de colaboradores. Olha aí, porque percebeu que dá para fazer mais com menos. Isto. E conseguimos aumentar a lucratividade. Que é muito importante para o empresário. Esse é o foco, né? E hoje nós temos falando assim, um ano depois da Universidade de Negócios, os nossos sonhos que nós fizemos o PNT. Né? Programação Neurolinguística. PNT, né? Doutora Tânia. Que vai vir a última turma agora esse ano. Fantástico, né? Façam. PNT Não, vamos parar de propaganda, gente. Isso aqui já está uma rasgação de seda aqui do Patrick comigo. Tenho que fazer a propaganda. Sabe por quê? Por quê? Porque esse sonho da franquia, ele nasceu no PNT. Ai, que legal! E ele seria uma expansão para 2026. Olha só. Cuidado com o que você pede. Exatamente. Em 2022, porque daqui 15 dias, nós já vamos iniciar com os treinamentos do primeiro franqueado. Olha aí, de Rondônia, né? De Rondônia. De Rondônia, Rio Grande do Sul para Rondônia. Como é possível fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Exatamente. Mas deixa eu falar um pouco sobre o seu negócio. Eu quero que você dê dicas para nós hoje aqui, porque acabei de trazer uma estatística muito importante aqui, que o Brasil é o 3º maior em roubos da América Latina. E eu costumo falar para os meus alunos assim, não é só uma questão de roubo, né? Ainda rouba alguma coisa de você, gente, a gente trabalha e consegue de volta. Agora, numa situação de assalto, numa situação de roubo, quando há morte, quando mata alguém, quando violenta alguém, meu Deus do céu, eu acho assim que é uma questão de pirâmide de Maslow. Quem estuda administração sabe o que eu estou falando. As necessidades básicas do ser humano, comer, se alimentar e segurança, proteção, né? Por isso que nós morávamos primatas numa caverna. Fala pra gente um pouco aí, eu quero fazer uma pergunta para você, que veio também dos nossos telespectadores. Qual é a importância de investir hoje em monitoramento e segurança? Tânia, a premissa da segurança, elas são duas, né? É a proteção do patrimônio e vida, mas sempre em primeiro lugar a vida, né? Sempre em primeiro lugar a vida. A segurança ela é algo muito personalizado, né? Então hoje, lá na empresa mesmo, nós temos um leque, né? Que ele vai desde proteger com sistemas de alarmes, residências, empresas, né? A mão de obra já orgânica, né? Porteiros, vigias, né? Nos ambientes de trabalhos. E nós temos também, que é algo assim fantástico, a portaria remota. Já temos clientes fora do estado, inclusive hoje nós monitoramos empresas, nós estamos em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Nós monitoramos, inclusive a minha em Porto Alegre. Em Porto Alegre, e temos em Fortaleza, cidades próximas lá também,
porque a tecnologia ela ajudou muito. Não, e eu quero fazer aqui um adendo, porque hoje o Patrick colocou lá na nossa matriz em Porto Alegre, a gente tem um sistema de monitoramento. A gente pode entrar a qualquer momento no celular e acompanhar o que a equipe está fazendo. Né? Se está fazendo a intenção do dia, se eles estão realizando as tarefas deles, se está tendo algum problema. Então a gente consegue fazer esse monitoramento à distância. Infelizmente, o que eu notei? Eu tenho 14 anos já na área, né? E eu fiz também, ouvindo a Tânia, né? Vocês têm que se especializar na área. Então eu fiz uma pós-graduação em Gestão, Inteligência e Segurança Privada. Olha aí que legal. E tem um MBA também em Liderança de Equipes, porque o meu time começou a aumentar muito, né? Mas os melhores treinamentos foi com a Tânia, sem sombra de dúvida. Suspeito, gente, ele é suspeito. E com o desenvolvimento do meu estudo baseado na área da segurança, a gente chegou a informações assim, incríveis, porque infelizmente a gente não consegue confiar hoje por totalidade no ser humano. Então... Tanto que tem uma premissa judicial, o ser humano não é confiável. Todos temos direito à defesa indiferente do crime que comete. E a segurança eletrônica, ela veio para cair à tona isso, né? Porque quem tem um certo receio moral, tem receio de ser gravado, né? Por imagem, por vídeo. Os controles de acesso que nós utilizamos hoje, com portaria remota, permite que um gestor saiba quem entrou, saiu, todo o fluxo, por quais portas... Teu horário. Quais portas e setores de dentro da empresa aquele colaborador ele vai acessar, tudo com QR Code, celular. Então se consegue, a segurança ela se tornou muito... Real, em tempo real. Tempo real, muito necessária e para trazer sempre o conforto, né? Para todos. Para as pessoas. E a segurança, ela se estende em vários âmbitos, né? A gente, hoje nós temos as ruas seguras, com câmeras, com vídeo monitoramento, né? É um cenário assim, muito amplo que nós elencamos hoje, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Existem várias estratégias de monitoramento, você mesmo acabou de falar algumas aqui. E segurança, né? Que estratégias seriam essas? E como saber, acho que a pergunta melhor é, como saber qual é a melhor estratégia, ideal, para a gente ter na nossa casa e na nossa empresa? Eu parto do princípio da avaliação do risco. Você já deve ter visto muita coisa, né? Sim. Até vou trazer um número bem legal, que hoje a PRS ela completa, entre hoje e amanhã, 40 mil projetos de segurança executados. Nossa! Isso significa que são 40 mil situações que nós minimizamos ou exaurimos de forma total o risco, a vida ou o patrimônio. Porque existe o risco residual. O que é o risco residual? Vamos lá. Estou eu agora, saí do aeroporto, fui pegar o Uber, aí eu parei numa calçada, né? Para esperar o Uber. A rua vazia, aqui o Alphaville. Aí olhei assim, é suspeito. Você trabalha com segurança, né? O que eu fiz? Esperei o Uber do outro lado da rua. Então nós temos que prever as coisas, se antecipar. Já que aquele cidadão ele está a 40 metros, então eu vou para o outro lado da rua. Se ele atravessar para o outro lado da rua, ele está mal intencionado. Mal intencionado. Aí eu volto para o outro lado da rua. E assim, para dar tempo... É o monitoramento. É o monitoramento. Então, o primeiro ponto é a avaliação. Aí depois da avaliação, nós vamos para projeto, para viabilidade. E a grande dor que eu vejo hoje em relação à segurança é a importância, que é algo cultural. O que é a questão da importância da segurança trazendo para o meio cultural? São os ambientes. Será que é cultural que no Alphaville tenha câmeras nas ruas, que nem nós enxergamos? Mas em muitas regiões... Não é. Não é. Então, as regiões... Isso é regional. São diferenciadas pela sua cultura. E as pessoas participantes desse meio, elas trazem também as cargas genéticas, culturais dos seus pais, enfim, tal, que diziam, não, segurança é só botar um cachorro em casa. Então, ele traz aquilo como uma crença. Aí entra em tudo que a doutora Tânia nos ensina. As crenças. Segurança, ele é muito amplo, mas depende do ponto de vista. O que eu noto é que, muitas vezes, quem avalia a segurança de um local é quem não tem experiência em segurança. Naquilo ali. E tem as suas crenças
Que não é necessário, É. que às vezes não é preciso, que é botar dinheiro fora. Eu E não escuto é isso. especialista. Não é especialista. Não é especialista. Então, aí que entra o que tu sempre diz. Seja especialista na tua área. Sua área. Eu tenho uma palestra... Seja o melhor no que você faz. É, Não precisa fazer muita coisa, mas no que você faz Exato. tem que ser bom. Exatamente. Eu vou ministrar uma palestra amanhã, para quem quiser participar, síndicos, né, e administradores de condomínio. E um dos pontos que eu coloco nas dicas é quem é o responsável pela segurança do seu condomínio. O que eu já notei? Que o síndico, muitas vezes, era um professor aposentado ou uma professora. E pegava e acumulava E a função. ela dava dica como era a segurança da portaria. Mas ela não é especialista, ela tem que ouvir um profissional especialista. Não, as regras aqui eu que coloco. Entendi. Então, a gestão, aí entra no que tu fala também. Eu aprendi tudo contigo, tá? Tudo. Preparo prévio, evita desempenho fraco. Ego. Essa eu aprendi. Na dor, né? Na dor. Porque muitas vezes os gestores têm o ego do eu sei. E não deixa com que outro Que especialista trabalhar naquilo ali. Gente, a gente podia ficar horas falando, porque é muito agradável falar com o Patrick sobre isso, que é a área dele, que ele domina. E eu quero deixar claro aqui que eles abriram agora franquias para o Brasil inteiro. Já tem o primeiro franqueado em Rondônia. Então, para quem tiver interesse, não só em colocar, porque eu não vou nem te perguntar por que o empresário deve botar segurança, porque hoje, para mim, é fundamental. A área número 1 para a gente é se sentir seguro contra a violência. Mas quem está acompanhando, como é que faz para encontrar a PRS? O site, Instagram, fala aí pro pessoal que está nos acompanhando. Ótimo. A nossa rede social principal hoje, que é o Instagram, né? É o PRS Monitoramento. Ok. Acessar lá. E é incrível que a franquia, ela nasceu de algo parecido. Eu gosto muito de orar, né? Eu creio muito em Deus. E eu tive uma mensagem assim, e eu relembrando do meu início. Foi muito duro. Era eu e a Karine. Se eu não tenho o meu pilar, né? A Karine, minha esposa, eu não estaria hoje aqui, porque ela está lá segurando as pontas enquanto você está aqui. Toda a administração, ela é fantástica. Então, nós iniciamos, eu e ela, eu saía para os disparos de alarme, pegar o ladrão em flagrante. E ela ficava na central de monitoramento, ligando para a polícia, enquanto eu pegava os caras em flagrante lá, para levar para a delegacia, enfim, junto com a Brigada Militar. Então, o início ele foi assim, foi eu e ela, e 2 técnicos. O que eu fiz na franquia? Eu montei o modelo idêntico como eu iniciei. Então, ficou barato para quem inicia. Para quem inicia, você que está querendo aí abrir um negócio, ó, franquia, é uma muito grande sacada, chama o Patrick aí na PRS. E, infelizmente, nosso tempo acabou, a gente poderia ficar horas. Muito obrigado, Patrick. E nós vamos para o intervalo. No quadro Estratégias de Vendas, Michael Lopes Dávila vai tirar todas as dúvidas que o público enviou para o Instagram dele sobre vendas e negócios. Eu volto rapidinho. Você tem dificuldades em fidelizar clientes e manter seus clientes comprando da sua empresa ativamente? Quer atrair novos clientes? Aumentar o seu faturamento? Então, o sistema Fidelidade Black é para você. Esse sistema foi desenvolvido para empresários que buscam alavancar seus resultados fidelizando seus clientes. Conheça 6 motivos para ter a Fidelidade Black na sua empresa. Aumentar o seu faturamento, fidelizar clientes, fazer o seu cliente comprar com mais frequência, tornar seus clientes sua força de marketing, aumentar o ticket médio das vendas, vender mais com menos tempo de trabalho. Comece a ganhar mais e aumentar o seu faturamento agora. Faça parte você também do Fidelidade Black. Estamos de volta com o programa Hora da Estratégia. Chegou o momento do quadro que todo mundo aguarda. Estratégias de Vendas, com Michael Lopes Dávila.
Bem-vindo, Michael. Iniciando mais um ano juntos aqui no programa também. Exatamente, mais um ano juntos, ajudando as pessoas a vender mais, né, doutora? E hoje aqui nós temos uma caixinha, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e o público mandou várias dúvidas e dicas sobre vendas. Vamos começar a responder, pessoal? Vamos lá. Posso começar? Pode começar. A primeira que nos mandaram foram várias e você sempre pode mandar, enviar pra gente perguntas que queiram saber e a gente vai estar sempre respondendo você aqui. Como fazer para entender a dor do cliente? Bom, isso é o principal papel de um Vendedor. vendedor. Entender o cliente, ter empatia. Então, a primeira coisa que você precisa entender, para entender a dor do cliente, o primeiro passo é saber perguntar. As perguntas mostram as dores das pessoas, mas não é qualquer pergunta, né, A doutor? qualidade das suas respostas depende da qualidade das suas perguntas. É uma Exato. frase célebre essa. Exatamente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é qual é o problema que você resolve. Qual é a dor desse cliente, qual é o problema que ele tem e qual pergunta você precisa fazer para descobrir isso. E conhecer o avatar. Né? Exatamente. Só que uma das coisas que eu preciso dizer, doutor, e a gente trabalha isso muito na programação neurolinguística, no PNT, é a linguagem, né? A linguagem do problema é uma palavra muito pesada. Ninguém gosta, por mais que você tenha um problema, você não quer assumir que você tem. Por isso que a gente busca aquela frase foco na solução. Exatamente. Porém, você tem que fazer a pergunta de problema para você entender qual é a dor do cliente. Mas aí que veio um dos segredos, é você fazer a pergunta sem parecer que você está fazendo a pergunta de problema. Então eu posso usar qual é o seu desafio. Desafio não é tão pesado Quanto perguntar qual é o problema. Exatamente, porque qual é o seu desafio? Desafio todo mundo tem, todo dia. E Suavizou. as pessoas suavizou. Tu colocou elegância na sua pergunta. Você pode fazer uma pergunta de problema, pode ser simplesmente como funciona isso dentro da sua empresa? E como está indo isso dentro da sua empresa? Ou você está tendo os resultados que você espera? Exatamente, a pessoa vai dizer, isso funciona assim, mas hoje não está funcionando, porque isso. Ela acabou de te dar o problema, e aí ela acabou de dar a dor dela. Porque o que é o problema? O problema é dor, é o que motiva as pessoas a comprar, é mais a dor do que o prazer, né? Então, a dor, o problema, eu posso chamar também de estado atual. É como eu estou hoje. Porque as pessoas, elas sempre estão buscando mais. Então, elas sempre têm a dor do estado atual. 3 horas só para falar em dor, né? Exatamente. É interessante isso. Às vezes as pessoas valorizam mais, por exemplo, você pode ganhar um bônus de R$500, ou se você não fizer isso, você vai perder R$100. Elas agem muito mais pela No dor. No R$100 do que ganhar um bônus. Isso é estatístico já. Exatamente. Então, as pessoas não gostam de perder. Então, isso é um gatilho mental, né? Que faz elas agir. E você precisa entender isso. Então, as perguntas, elas também precisam ser abertas no início. Para entender a dor do cliente, você precisa fazer perguntas abertas. O que é perguntas abertas, né, doutor? São perguntas que as pessoas não conseguem responder nem com sim nem com não. Tipo, você está gostando desse programa? Isso é uma pergunta fechada. Eu vou dizer sim ou não. Agora, se eu perguntasse, o que você está achando desse programa? O que você está pensando do programa? O que você vê durante o programa? Então, quando você tem essa linguagem, quando você consegue isso, você consegue abrir a mente do cliente. São perguntas abertas. Então, olha aí que dica, hein, gente? Não faça perguntas fechadas para o cliente. Exatamente. Então, todo o início de uma venda, ela começa com perguntas abertas. Então, no início, por que no início a gente faz perguntas abertas, né, doutora? Porque a gente precisa saber a dor do cliente. Sabendo a dor, você sabe como dar agora o remédio para ele. Exatamente. Não tem como... Se eu sou um médico e eu não sei onde está doendo, como que eu vou te dar uma receita? Não pode ser só isso. Se eu não sei qual é a sua dor, como que eu vou dar uma solução para você? As pessoas, e é isso que muitas pessoas não vendas não entenderam ainda, é que as pessoas não compram nem produtos e nem serviços. Elas compram resultados. Exatamente. Elas não querem saber como vai funcionar. Elas querem saber o seguinte, final. vai resolver?
É esse resultado que eu estou buscando? E até porque a neurociência explica que o cérebro ele não quer fazer esforço. Ele quer as coisas mais fáceis. Exatamente. Né? Então é um caminho trilhado que a gente tem que buscar. Ele quer economizar energia, né? Exatamente. Então ele quer coisas prontas. Então o primeiro passo é você fazer uma boa sondagem no início com perguntas abertas e aí você vai conseguir entender a dor do cliente. Muito bem, vamos para a próxima pergunta aqui. Como abordar o cliente hoje? A melhor forma de abordar um cliente hoje? Bom, a melhor forma de abordar o cliente, nós temos dentro do eixo das vendas que nós criamos, né, doutora? É você começar com relacionamento. Eu sempre digo, se você fizer uma venda, você vai ganhar uma comissão. Aquela frase que você usa na aula, não temos nada, eu não tenho nada para vender, eu tenho relacionamentos para criar. Exatamente, eu não tenho nada para vender. Então eu preciso me relacionar primeiro com as pessoas. Por quê? Porque se você for lá e fizer uma venda, você vai ganhar uma comissão. Agora, se você fizer um amigo, você ficará rico. Por quê? Porque você vai se relacionar com ele, ele vai comprar de você mais de uma vez, ele vai te indicar para os amigos dele. Então, esse é um grande desafio, acho que é um dos maiores problemas que a gente enxerga nos vendedores, quando a gente vai dar treinamentos para eles, é que eles não estão enxergando o cliente como um potencial parceiro de negócio. Eles estão enxergando o cliente como uma comissão. E quando você só vai focado na venda, o seu relacionamento fica muito frio. Fica muito esse relacionamento fica muito mais gelado, né, doutora? É mais difícil dizer não para quem não tem uma boa relação comigo do que eu falar sim. Exatamente. Eu sempre falo que se as condições forem iguais, eu vou fazer negócio com meus amigos. E se as condições não forem tão iguais, também vou continuar fazendo negócio com os amigos. Porque a gente busca os relacionamentos, as pessoas. Por isso que a gente fala, não interessa quanto dinheiro você tem, é quanto relacionamento você tem, é o tamanho da sua lista. Isso te dá um mar de opções. Tem pessoas que não fazem relacionamento, né? E esse é um problema dos vendedores, né? Que eles vendem para o cliente e eles esquecem do cliente. Então, o relacionamento ele tem que ser regado. Cuidado. E continuado, eu costumo dizer, para ter um encantamento com o meu cliente. Né? E às vezes, doutora, não é você ficar mandando presente, não é você... Não. É mandar uma mensagem no WhatsApp, é dar um bom dia. É dizer como é que você está, é dar atenção. Eu aprendi na sua aula, nos 12 anos que eu acompanhei você, olhando como você transformava a vida das pessoas, como que você fazia elas mudar a mente delas. E eu descobri que o maior presente que as pessoas querem, né, é a atenção. Qualidade da sua atenção. A qualidade da atenção. Então, se você dá atenção para elas e gera esse relacionamento, automaticamente elas vão comprar mais. Pelo tempo, eu tenho mais uma pergunta aqui, e que é muito pertinente, porque nós estamos começando um ano que vem muita coisa pela frente, é um ano economicamente que todo mundo sabe que vai ser difícil. Qual é a dica que você dá de vendas para quem está iniciando o ano? Bom, eu costumo dizer que vendas é o trabalho mais fácil e miseravelmente pago. Exatamente. Ou é o trabalho mais árduo e que você pode mudar a sua vida, ganhar muito dinheiro. Olha que loucura. Por quê? Porque o que acontece? Quem pensa que é fácil, tá enganado. Vai ter uma vida miserável. Porque terminou o amadorismo, né? Exatamente. Inclusive em vendas. Porque o que faz a Tânia procurar um vendedor? Porque a Tânia quer alguém que tenha conhecimento para ajudar ela a tomar a melhor decisão. Não é para ofertar e nem para explicar o produto, porque isso está no Google. Eu preciso me profissionalizar. Essa é a dica que eu dou. Existe um processo. Só, a dica é profissionalizar. O Chael tem programação neurolinguística, fez coaching, fez business master nos Estados Unidos. Quantos treinamentos você já fez nos últimos anos? Eu fiz, doutora, eu não sei dizer quantos treinamentos agora aqui a gente fez. Eu sei que a gente investiu mais de 5 milhões em treinamento. Investiria tudo de novo, porque tudo que a gente tem é referente a isso. Então, se profissionalize. A grande dica acabou a era do amador, porque as pessoas confundem tirar pedido com vendas. Se eu chegar aqui para você e disser assim, quanto que é essa xícara? Você vai dizer, é R$50. Então me dá ela, tá aqui, paguei, me dá a xícara. Aí você vai dizer assim, vendi. Não, você não vendeu, você tirou pedido. A maioria dos vendedores são tiradores de pedido. E alguns
ainda consegue perder. Consegue perder. Exatamente. Então vender não, vender é diferente. Vender é quando a pessoa não está pensando em comprar uma xícara e você cria uma necessidade nela e faz ela comprar. Muito obrigado, Michael. Semana que vem tem mais estratégia de vendas aqui na Hora da Estratégia. Nós vamos para o intervalo e na volta eu vou ensinar para você uma técnica chamada intenção do dia. Você pode fazer com a sua equipe ter resultados incríveis, não só no faturamento, mas também na relação de trabalho. Ficou interessado? Eu já te conto como funciona. Até já! Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Estamos de volta com a Hora da Estratégia. No quadro Sim é Possível de hoje, nesse primeiro programa do ano, eu vou ensinar uma técnica muito poderosa e que é capaz de gerar grandes transformações dentro da sua empresa durante esse ano de 2023. É a intenção do dia. Quem acompanha os meus treinamentos dentro do Instituto Tânia Zambon sabe que eu sempre reforço sobre a importância da técnica intenção do dia para as empresas e para o desempenho dos colaboradores. Nós gravamos uma reportagem com a equipe que trabalha dentro do nosso instituto, aqui em São Paulo, em que eles mostram como aplicam a intenção do dia diariamente logo que chegam na empresa. Oi pessoal, meu nome é Thaís, eu sou gestora de relacionamento aqui no Instituto Tânia Zambon e vou mostrar um pouquinho para vocês de como que funciona a técnica da intenção do dia aqui na empresa. A intenção do dia é uma técnica que foi desenvolvida e criada pela doutora Tânia Zambon e ela traz essa técnica não só para dentro da empresa, mas também para os alunos, que fazem os treinamentos junto com ela. Como que funciona aqui no Instituto? Todos os dias às 9 horas da manhã a gente começa o nosso expediente e a gente sempre começa com a intenção do dia, Depois que a gente faz a intenção do dia, melhora o teu clima tensor, então ele também trabalha o teu foco, porque você fala de forma específica o que você quer para aquele dia. E não precisa necessariamente ser algo profissional, pode ser algo do seu pessoal também. A minha intenção do dia é ir na academia hoje, ou a minha intenção do dia é conseguir fechar 5 contratos. É sempre importante você trazer essa energia para a intenção do dia e principalmente determinar o teu foco específico que você quer para aquele dia. E agora vocês vão ver um pouquinho de como que a gente faz acontecer. Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é conseguir finalizar as tarefas que estão pendentes no meu checklist. Hey! Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é editar um episódio do PZCast. Hey! Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é finalizar o site do Instituto Tânia Zambon. Hey! Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é conseguir finalizar o planejamento de conteúdo dessa semana. Hey! Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é conseguir fazer o planejamento de pagamento da semana. Hey! Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é pegar 10 indicações. Hey! Se é possível, hey!
se é possível, ei, se é possível, ei, nós somos ITC, nós somos campeões, vamos bater nossas metas, somos todos tubarões, ouve o poder e será dado, nós mostramos resultados, ei! Muitos me perguntam como surgiu essa técnica Intenção do Dia. Há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a ir para o Vale do Silício com a Universidade de Negócios, nós observamos dentro do Google que as pessoas trabalhavam felizes. Nós entendemos que para um time obter resultados, ele precisa estar feliz. Então eu saí em busca de informações de como fazer um time feliz. Uma das coisas que me chamou muita atenção na época, eu buscava literatura sobre isso, eu lia muitos livros como A Quinta Disciplina, de Peter Senge, mas o mais importante é que ninguém me dizia como fazer as pessoas felizes. Porque as pessoas têm felicidade em âmbitos diferentes. Para alguns, felicidade é comprar uma casinha própria. Para outros, felicidade é ter o seu carrinho. Para outros, felicidade é ver os filhos encaminhados na vida. Para outros, felicidade é encontrar o amor da minha vida. Então, era uma coisa muito generalizada. Não tinha como eu trabalhar com um grupo de 15, 20, 30 pessoas no início de uma manhã. E eu sabia também que 80% do nosso dia depende do primeiro ato da manhã. Harvard fez uma pesquisa com mais de 5.000 empresários sobre isso. Então, havia necessidade de criar uma técnica onde os colaboradores começassem bem o seu dia. Então, eu me inspirei no Googleplex há 10 anos atrás, quando montei, aqui no Brasil, a Intenção do Dia, que é uma técnica nossa do Instituto, onde a gente foi adaptando o que o Facebook fazia, que a Amazon fazia, o que o Google fazia, e nós criamos uma técnica fácil, como você acabou de ver aí no VT, que as pessoas podem fazer antes de iniciar o seu dia. Para que serve essa técnica? Para mudar o nosso clima tensor. Muitas vezes o funcionário sai de casa num momento tenso. É trânsito, é metrô, é ônibus, brigou com o marido ou com a esposa em casa, o filho está tendo problema na escola, está com dívida para pagar. As pessoas, elas são movidas a sentimentos, a emoções. Então, quando isso acontece, muitas e muitas vezes, elas chegam no trabalho de uma forma que não é legal, que não é bacana. Isso é uma coisa que atrapalha muito o desempenho das pessoas. Às vezes eu escutava muitas vezes assim, eu não misturo a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Eu não misturo o que acontece. Não mistura até o terceiro WhatsApp, até a terceira mensagem, até a quinta mensagem. Você começa a ficar bolado com aquilo, bolada com o que está acontecendo e você não consegue ter um rendimento no seu trabalho. Então, o clima tensor é a energia que a gente tem dentro da empresa. Vou dar um exemplo para você. Se alguém te convidar para ir a um aniversário de criança, você vai ter um tipo de clima tensor. Se alguém convidar você para ir a um velório, um funeral, não é o mesmo clima, a mesma energia. Então, essa energia que faz com que a gente tenha ao nosso redor, ela determina o nosso dia. Você pode estar no caos ou você pode estar na alegria e na felicidade. Então, a Intenção do Dia, ela nasceu exatamente para que as pessoas começassem o dia, antes de abrir as portas da empresa, no mesmo clima. Porque você percebeu, olha, ninguém diz assim, a minha intenção do dia de hoje é não vender nada. A minha intenção do dia de hoje é que seja um dia péssimo. Ninguém fala isso. Nós falamos que nós queremos um dia melhor, que nós queremos fazer 20 ligações, que nós queremos bater nossas metas. Então, que tipos de pedidos e intenções devem ser feitas? Qualquer intenção que deixe o colaborador bem. Qualquer intenção que faça com que essa pessoa se sinta bem. Ela pode pedir assim na sua intenção do dia, bom dia, a minha intenção do dia hoje é fechar 3 vendas. Está tudo bem, é a meta dela. E uma vez que você fala sobre isso, a palavra dita é uma palavra realizada, isso é PNL, Programação Neurolinguística, mas o mais importante é que também ela pode dizer outras coisas. Bom dia, a minha intenção do dia é que meu filho passe na prova de matemática hoje. Aquilo vai fazer bem para ela? É isso que a gente quer. Que essa pessoa se sinta bem, que esse time esteja feliz. Ela pode dizer uma outra intenção do dia. Bom dia, bom dia. A minha intenção do dia é que meu paizinho que está fazendo quimioterapia no hospital hoje saia bem, que ele saia bem de lá. Isso vai apaziguar o coração da pessoa. Isso vai fazer com que ela se sinta bem. Então, é muito importante isso, porque eu tenho agora uma notícia bombástica para você. Qual o resultado que as empresas têm quando aplicam a intenção do dia diariamente, Tânia?
30% de aumento de faturamento. Então, 30% aumenta imediatamente nas empresas que realizam isso todos os dias na sua empresa. Então, você vai ter não só um rendimento da pessoa, mas também um rendimento para ela também. Muitas vezes são bonificados, têm comissão, eles ganham mais por isso. Só fazendo isso? Só fazendo isso. E é possível fazer isso sozinho? Também. Você pode pegar um espelho, como eu disse uma vez para um aluno meu, ele disse, eu sou sozinho, doutora. Tá bom? Pega um espelho, olha para essa pessoa que está no espelho e deseje qual é a sua intenção do dia de hoje. É o nosso neurônios espelhos que a gente fala, o nosso espelhamento neurológico. Então, você pode fazer isso indiferente se você tem um time, se você pode fazer com seus filhos, pode fazer com sua esposa. A intenção do dia é tão forte que ela passou do âmbito da gente fazer só dentro das empresas. Hoje, a gente faz dentro das creches. Hoje, a gente faz dentro dos asilos. E isso é o mais bonito da intenção do dia. Pessoas felizes. O programa Hora da Estratégia de hoje está ficando por aqui. Siga nossas redes sociais, Tânia Zambon Oficial e Instituto Tânia Zambon. O nosso programa também está disponível no nosso canal do YouTube, Instituto Tânia Zambon. Uma boa noite para você e até a semana que vem.